Boa noite a todos. Hoje nós teremos a participação do professor Rafael, nosso docente contratado desde 2022. Ele é professor da cadeira de Ciências no Departamento de Contabilidade. Suas pesquisas são da área de gerenciamento de performance, métodos quantitativos e aprimoramento de métodos de pesquisa. Hoje nós teremos a satisfação e o prazer de contar com a apresentação do professor Rafael na palestra Automatização da Coleta de Dados. Rafael, fica à vontade. O pessoal do YouTube tem que usar, né? Sim. Se você quiser usar o público também. Prefiro. Pessoal, tudo bem? Bom, quero começar agradecendo ao professor Ricardo pela oportunidade, agradecer ao PGCC pela oportunidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte que, na minha opinião, é a mais trabalhosa de uma pesquisa, que é a parte a respeito de se colher dados, tá? Essa palestra, ela se destina a basicamente qualquer pessoa que tem interesse em trabalhar com dados, independentemente se está trabalhando de maneira qualitativa, se está trabalhando de maneira quantitativa, independentemente se essa pessoa está na academia ou se essa pessoa está no mercado. Tudo bem? E obrigado pela deferência, mas se por favor puderem me chamar de Rafa, eu agradeço pra caramba. Eu prefiro, pelo menos é assim que eu peço para todo aluno meu, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero alinhar algumas expectativas com vocês. Primeiro, vou deixar claro quais são os meus objetivos aqui com vocês. Vou deixar claro o que significa coletar dados, o que significa automatizar essa coleta de dados. E eu vou deixar claro para vocês a importância desse processo de automatização do processo de coleta de dados. Tá bom? Então vamos lá. Tem uma orientanda do meu orientador de doutorado que fala uma coisa que eu acabei de dizer e que eu acho muito importante: alinhar expectativas. Por quê? Porque desde que foi anunciada a fala até hoje, eu recebi algumas mensagens e geralmente essas mensagens estão direcionadas a coisas muito, muito, muito específicas e que não sei se caberia nesse período que a gente tem de aproximadamente uma hora e qualquer coisa, assim, uma hora e pouquinho para a gente conversar, tá? Então, de pronto, a gente não tem a intenção de fazer uma oficina, de fazer um workshop hoje, tá? Esse momento, em uma hora, nem daria para ser um curso. A ideia é justamente gerar curiosidade, demonstrar para vocês principais técnicas de coleta de dados e, bom, fica à disposição. Se um dia necessitar de um curso, se o PGCC precisar de um curso, quiser abrir uma disciplina ou coisa do tipo, eu estou à disposição para trabalhar com vocês. Segundo ponto, um objetivo secundário desse momento é que vocês vão acabar percebendo que eu vou estar falando sobre a importância de se programar, de saber programar, de saber utilizar uma linguagem computacional. Independentemente, repito, se sua pegada é qualitativa, se sua pegada é quantitativa. Independentemente se você trabalha com narrativas, com análise de conteúdo, com análise de sentimentos, enfim, tanto faz. Assim como se você trabalhar com métodos regressivos, se você trabalhar com métodos exploratórios da estatística, também, tanto faz. No fim do dia, você vai estar interessado em dados. E também tanto faz se você está na academia ou não. Né? O que a gente faz na academia não é tão distante assim do que é feito no mercado quando o assunto é colher dado. Porque toda vez que você precisa coletar dado, é porque você está diante de uma demanda. E essa demanda surge de uma questão, de um problema. E no mundo corporativo a gente acaba chamando de dor. Né? O que a minha empresa está enfrentando agora? E aqui na academia a gente chama de questão de pesquisa. Há uma série de diferenças entre elas? Sim, na minha opinião, bem pequenas, na verdade. Porque no fim do dia você está querendo engrandecimento de algo. Seja de prática científica, seja de prática mercadológica, seja de método. Tudo bem até aqui? Então,
Vamos lá. Alinhamentos feitos, a gente começa a falar de maneira mais direcionada. Pessoal, independentemente de onde vocês estão afiliados nesse momento, se aqui é o programa de controladoria e contabilidade, se algum outro programa da USP, se a área de vocês não for contábeis, não for negócios, não for finanças, essa fala vai servir para você também, tá? Lógico que a maior parte dos exemplos eu vou ficar focando em finanças, vou ficar focando em negócios e tal, mas aí é um trabalho de abstração, de você tentar conectar com a tua área. Tudo bem? O primeiro exemplo que a gente vai dar, quando a gente for para as técnicas de verdade, para a demonstração das técnicas, ele é completamente descolado de negócios e finanças, e eu falo isso em toda a santa aula. Por quê? Porque eu quero que a pessoa que está prestando atenção não fique focado em aspectos teóricos, não fique focado em aspectos metodológicos do que a gente está olhando. Eu quero só que ela entenda como a técnica funciona. Dado que eu me senti seguro que vocês entenderam como a técnica funciona, aí a gente foca nos exemplos de negócios e finanças de fato. Tudo bem? Então vamos lá. Imagine qualquer situação em que você está diante de uma demanda, está diante de uma dor de uma empresa, está diante de uma questão de pesquisa. E aqui eu trago 3 exemplos e não somente eles, né? Toda vez que você está aqui na academia, um programa districto, por exemplo, você está sendo desafiado pelo teu orientador e pelos seus pares também a um engrandecimento científico. Você tem uma questão de pesquisa para trabalhar, você tem um objetivo de pesquisa para se direcionar. Tudo bem até aqui? Da mesma forma, lá no mundo corporativo, lançamos um produto. Como é que esse produto está sendo recebido? Só tem um jeito da gente saber. Coletando dados, trabalhando esses dados, extraindo informação desses dados. A gente poderia aqui trazer hipotetizar algumas possíveis soluções. Exemplo, a gente poderia ir até as redes sociais da empresa e tentar ver o que essas pessoas estão falando do nosso produto lançado. A gente poderia tentar buscar por palavras-chave a respeito do nosso produto e ver como ele está sendo recebido, quais são os aspectos fortes, quais são os aspectos mais frágeis dele. Tudo bem? Você vai estar coletando dado. Mesmo de maneira interna para a empresa, né? Por exemplo, no RH. Estou querendo saber como funciona a comunicação dos meus colaboradores e como os meus colaboradores estão alinhados com a estratégia organizacional. Eu poderia analisar as maneiras como essas pessoas se comunicam dentro e fora da empresa. Tudo bem? Os relatórios, status de e-mail. A gente poderia verificar tudo isso, cruzar, colher dado, tirar informação e voilá. Ou seja, eu não estou aqui advogando por métodos quantitativos, que é uma conexão inexata quando a gente fala com ciência de dados. E por isso eu fiz aquela primeira fala a respeito de métodos qualitativos. Tudo bem? Eu não sei em qual momento houve uma confusão direta entre ciência de dados e métodos quantitativos. Ciência de dados, muito embora a literatura ainda não traga uma definição forte a respeito, pacífica a respeito, a gente pode trazer um conceito. É uma maneira científica de se trabalhar com dados para se extrair informações. Tudo bem até aqui? Esses dados não precisam ser dados em formato de tabelas. Esses dados podem ser vídeos, podem ser figuras, podem ser entrevistas, relatórios e por aí vai. Áudios de gravação de um serviço de atendimento ao consumidor. Tudo bem? E a gente poderia analisar isso independentemente de um método regressivo, de um método não supervisionado. Tanto faz. O importante é que ciência de dados, a ideia da palestra de hoje, é direcionada a você está interessado a trabalhar com dados, seja de maneira quanti, seja de maneira quali, e eu estou tentando gerar determinada provocação, eu estou tentando gerar determinada demonstração para técnicas para que você possa colher os seus dados de interesse. Esse é o objetivo aqui. Tudo bem? Belezinha? E para que a gente vai, além de colher dado, na parte da posterior daqui da fala, né, tentar gerar uma automatização dessa coleta de dados. Todos os tópicos que estão na tela a seguir, provavelmente
Se vocês já trabalharam com dados alguma vez na vida, vocês já passaram. Exemplo. Primeiro, redução da possibilidade de erros. A maior parte das pessoas que não sabem programar, o que elas ficam fazendo? Elas entram nos locais de interesse e começam. Seleciona, copia, cola. Ou redigita. A possibilidade de erro é absurda. Por quê? Porque você é humano, você é humana, você vai cansar, você vai errar. O computador vai errar em uma única hipótese. Quando você programar o computador de maneira errada. Em mais nenhuma outra hipótese ele vai errar. Ele não cansa, ele não vai te pedir pausa. Ele vai ficar trabalhando naquilo, gerando aqueles relatórios o tempo inteiro sem parar. E ele não vai errar. Eficiência de utilização de recurso tempo. Todo mundo já deve ter passado por algo parecido. Um chefe, orientador, orientadora. Olha, eu preciso de tais dados. Tudo bem, tá aqui? E você vai lá desesperado, desesperada, faz o maior esforço do mundo e copia esses dados. E tabula esses dados. Passa um mês ou 2, eu quero os dados atualizados. Ou saíram novos dados. Aí lá vai você de novo. Isso é muito comum em âmbito de mercado e é muito comum em âmbito acadêmico. Em âmbito acadêmico, por vezes, tem data para terminar. Ali tua defesa. Em âmbito corporativo, enquanto você estiver naquela empresa, provavelmente você vai ser provocado para estar atualizando aqueles dados. E toda vez você vai para um processo de sofrimento. Por quê? Você não automatizou seu processo de coleta de dados. Você vai ter que fazer tudo de novo outra vez, aquele Ctrl+C e aquele Ctrl+V. E é tudo que a gente não quer e é por isso que eu estou demonstrando o que a gente tem aqui para fazer essa automatização. Custo-benefício. Enquanto você está lá fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, enquanto você está lá, louco da vida, xingando quem mandou você fazer aquela procura de dados, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Seja para a sua pesquisa acadêmica, seja para o seu trabalho, seja para a sua vida pessoal. Então, a ideia de se automatizar algo também perpassa por diminuição de tempo, que é necessariamente o quê? Diminuição de custo. E às vezes esse custo nem é financeiro, não dá para se demonstrar financeiramente. Vai falar aqui, principalmente vocês, que a maioria de vocês é aluno do Stricto. Conta para mim, qual foi a última vez que vocês tiraram férias? Conta para mim, quantos fins de semana vocês não puderam passar com a família? Conta para mim, quantas vezes você teve que falar não para um amigo ou para uma amiga porque você queria sentar num bar, ter um happy hour? A ideia é auxiliar nesse sentido também. Escalabilidade. Esse é outro problema que é completamente comum. Mundo corporativo, academia. Academia. Teu orientador, tua orientadora foi lá e falou assim, quero tais dados. Sei lá, quero os dados do Brasil sobre algum fenômeno. Aversão ao risco de algumas empresas. Tudo bem? Você vai lá e se mata na internet, em base de dados, copia, traz aquilo. E teu orientador, tua orientadora ficou super feliz. Aí, teu chefe pega e pede algo parecido. Olha, eu estou querendo saber os níveis de risco de cada país para a gente fazer algum tipo de investimento. Você vai lá e faz também. E aí, tua orientadora, teu orientador aqui na academia fala assim, tá, você me trouxe os dados do Brasil, né? Mas eu queria da América Latina. E você já viu onde isso vai terminar. Isso não vai terminar. Porque daqui a pouco é a América Latina, daqui a pouco é a América do Norte, daqui a pouco é a Ásia, é a Europa, e quando você vê, você está mapeando o mundo inteiro. O mundo corporativo não está longe disso. Você começa com um nicho, que é mais ou menos o nicho de atuação da tua empresa, sei lá, um ramo têxtil, e de repente você está mapeando construção, de repente você está mapeando tecnologia e por aí vai. Escalabilidade é sobre isso, é dar escala, é dar tamanho, é dar proporção maior. Se você faz uma automatização de coleta de dados, ainda que para dados locais, exemplo, Brasil, não é difícil você ampliar isso e colocar isso rodando para o nível, sei lá, continente, para o nível mundo. A tarefa maior você já fez, que foi definir como é que você colhe o dado local. O resto é ajuste de código, mais nada. Nem perto do trabalho que você teria de ir lá tudo de novo atrás de país para país, por exemplo. Reprodutibilidade. Aqui, essa palavra ela é chata. Ela é interessante do ponto de vista da coleta de dados. Tá? E aqui eu não estou falando mais de pesquisa quant ou quali, por favor. Estou falando da coleta de dados.
você consegue reproduzir como a sua coleta foi feita. Você consegue deixar claramente quais foram os caminhos metodológicos que você escolheu tomar. E por que você escolheu tomar aqueles caminhos. Exemplo, por que um dado era métrico e você escolheu, sei lá, categorizá-lo, transformá-lo em algo policotômico? Ou por que algo era policotômico, por exemplo, e você resolveu transformá-lo em dicotômico? Deu para entender o exemplo? Por que em determinadas entrevistas você viu palavras em comum e você transformou em assuntos para você poder triangular? Isso você consegue deixar claro se você automatiza seu processo de coleta de dados. Seguindo o segundo objetivo da fala, em regra, utilizando alguma linguagem computacional. Tudo bem? Acesso aos dados em tempo real. Vai. Quem nunca de novo? Professora, meu computador queimou. Ou não sei o que aconteceu, perdi tudo. Aí você vai tomar uma bronca do seu orientador ou orientadora, mas no trabalho você vai ser mandado embora, né? E você tem boleto para pagar. A ideia da nuvem é você, além de poder fazer tudo o que já foi feito ali, você deixar seus dados acessíveis para quem quiser ver, desde que você dê credenciais para essa pessoa, para tanto. E você poder acessar esses dados de qualquer lugar que você estiver, desde que você tenha uma conexão à internet. E facilitação na integração dos dados coletados. Essa é outra coisa que é muito legal. Se você está começando a trabalhar com dados no mundo corporativo, ou se você está começando na academia, na parte de estricto, provavelmente, e não se envergonhe, eu já estive lá, você deve estar achando que o mundo é, sei lá, um lugar rosa, com unicórnios, sabe, algodão doce, que você vai digitar assim no seu computador, aversão ao risco, você vai achar uma base de dados maravilhosa sobre isso, organizadinha. Você só vai ter que ir lá e download. Aí você vai ver a sua base de dados, tá assim, a aversão ao risco, por exemplo, tá? Por continente. Aí você acha outro dado de investimentos. Aí esse dado tá por país. Aí você já teve um pequeno trabalho. Aí você vai achar outro dado que vai falar só de alguma região da Europa. Aí você já teve outro trabalho. E quando se assusta, você está morrendo de raiva do que você está fazendo. E tudo bem. Mais um dia normal. O mundo corporativo não é assim? É. Última consultoria que eu fiz, antes de ser professor, Ambev. A base de dados tinha 55 bilhões de linhas. Nunca mais vou esquecer esse negócio. Você acha que estava tudo organizadinho, bonitinho? Cada coluna estava bonitinho, que era métrico, que não era. Estava tudo padronizado, estava lindão, estava facinho de trabalhar. Não estava. Independentemente de onde você está, você vai ter que fazer a integração dos seus dados aos dados já existentes. E essa tarefa vai tomar muito, muito tempo. Se você automatiza, o que eu estou te dizendo é que você vai perder menos tempo com isso. Tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre alguns métodos para se fazer coleta de dados, tá? No título da palestra divulgado, eu fiz questão de deixar algo, estava lá assim, API, raspagem de dados e robôs. Foi isso, não foi? Deixei lá assim. Legal, né? Por que eu fiz isso? Vamos lá. Primeiro parênteses. Se você já programa, tudo isso é raspagem de dados. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Vida que segue. A ideia aqui é dar uma introdução ao assunto. Então, o que eu tentei fazer? Gerar uma categorização do mais tranquilo para o mais complexo. E demonstrar as funcionalidades, pontos fortes e pontos fracos de cada um. Tudo bem até aqui? Então, tudo que a gente vai estar falando aqui hoje é raspagem de dados. API é um tipo de raspagem de dados. Robô é outro tipo de raspagem de dados. Você está diante de um PDF com um relatório. Rafa, só tem texto aqui. Isso aqui é para pesquisador quali. Lê do engano. Você pode raspar dados e trabalhar de maneira quantitativamente. De maneira quantitativa, perdão. Rafa, eu tenho uma imagem. Dá para você raspar dado dali. Eu tenho um vídeo. Dá para você raspar dado dali. Hoje a gente vai para 3 caminhos possíveis e que vão cobrir a maior parte da trajetória de vocês, seja no mundo corporativo, seja no mundo acadêmico. Se algum dia isso não for mais suficiente,
parabéns, vocês chegaram num outro nível. E eu também deixei para vocês algumas dicas de algumas técnicas e ferramentas para isso. E está tudo linkado no material. É só clicar lá e você vai ter acesso. Tudo bem? Vamos começar a dar mais tranquila, na minha opinião. API. O que é API? API é um nome muito bonitinho para Application Programming Interface. Como é que isso funciona, Rafa? E como é que um negócio com um nome tão complicado pode ser algo fácil? Vamos lá. Para uma API existir, a primeira coisa que tem que existir é uma boa vontade de quem é o dono do dado. Você é um data think, você é uma empresa, você é um pesquisador, sei lá, que já pegou seus dados, trabalhou o que deu, e aquilo não serve mais. Você já cansou daquilo. Eu quero compartilhar, por exemplo. Tudo bem? Você vai ter que definir como você quer compartilhar. Eu poderia compartilhar os dados de todo mundo aqui de 1 milhão de maneiras diferentes. Eu não estou falando de extensão de arquivo. Imagina uma base de dados para o seu trabalho. Ou imagina o seu conjunto de entrevistas. Ou imagina o seu corpus textual dos seus relatórios. Eu posso compartilhar isso de um monte de jeito. Eu posso pegar sua tabela e transformar suas variáveis em coisas distintas do que estão ali. Eu posso olhar para suas categorizações de dados e fazer alterações. Então, o primeiro ponto é existir a boa vontade e esses dados serem transmitidos de maneira clara. Ou seja, quais foram as alterações feitas. Como eles estão dispostos para você. É análogo a você construir. É um exemplo bobinho, mas é isso. É você construir uma espécie de encanamento do seu servidor que contém os dados e deixar as conexões expostas para quem quiser ir lá e pegar os seus dados. Deu para entender a loucura até aqui? Faz sentido ou não? Vamos tentar dar um exemplo para ficar mais fácil. Olha só, eu tenho alguns exemplos práticos para a gente hoje. Eu posso pegar isso aqui? Pronto. Então vamos lá. Ai, ai. Bonitinho. Primeiro exemplo da noite. A gente vai usar uma API para uma coisa nada a ver com finanças ou negócios. Só para vocês entenderem o funcionamento. Tá? O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? A gente vai ter acesso à localização da Estação Internacional Espacial. Tudo a ver com contábeis, né? Dá para usar em tudo quanto é tese que você imaginar. Tudo a ver, né? Faço assim nas minhas primeiras aulas. Geralmente eu dou exemplo pro lado da educação, física, matemática teórica, sei lá. Já usei até Star Wars. É só para entender a técnica. Beleza? Então é o seguinte. Eu quero saber alguns dados da Estação Internacional Espacial. Começar com coisas simples, do tipo, quem está lá nesse momento? E depois a gente vai para uma coisa mais complicada. Onde é que ela está nesse momento? Tudo bem? Então vamos lá. Vou deixar assim para mim, me perdoem, eu vou ficar virado para vocês. Não tem como, porque eu não consigo ver aqui. Como é que eu sei, primeiro ponto, que eu estou diante de uma API? Geralmente, APIs, esses encanamentos de dados, elas se valem de alguns verbos típicos. Exemplo. O que é um verbo primeiro, né? Verbo é sempre um algoritmo. Por exemplo, get. O que significa get em inglês? Pegar. Então, eu só estou deixando claro para aquele encanamento que eu quero buscar algo. Tudo bem? E eu preciso do endereço daquele encanamento. Porque aí minha linguagem computacional vai fazer o restante por mim. Ela vai se encaixar perfeitamente onde ela precisa. Certo? Então, olha só. Primeira coisa. Eu quero get, pegar. E estou me conectando ao endereço que vai me fornecer quem são as pessoas que estão na Estação Espacial Internacional. O legal da API é que esse dado já vem tratado, já vem padronizado e, por vezes, já vem documentado. Você quase não vai ter tarefa. Você simplesmente vai ter a tarefa de como é que eu me conecto a determinado servidor. É isso. Tudo bem? E é exatamente com uma linha de comando que a gente faz isso. Olha lá. Tá? Fiz a requisição. O tempo é em razão da conexão da internet. E está aqui minha resposta.
A primeira resposta significa, simplesmente, veio algo. Veio algo. E esse algo vai estar para vocês no material bonitinho. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive. Aqui. Esse algo geralmente vem em 2 formatos típicos, que a princípio parece até um pouco assustador, mas não é não. Em regra, uma API traz para vocês ou no formato JSON, que é o JavaScript Object Notation, ou ele vem no XML para a gente. O legal dessas linguagens é que elas deixam certinho, olha lá, organizado e tratado o dado para a gente. Então imagine ali embaixo na tabela. Eu quero fazer uma consulta no API da USP. E eu quero saber dados do Rafael. Beleza? E eu fui lá e fiz uma consulta e ele vai me retornar coisas assim, ó. Primeiro nome, Rafael. Sobrenome, de Freitas Souza. Profissão, professor. CPF, matrícula. Isso o dado já vem bonitinho para sua pesquisa. Vida que segue. Independentemente se é uma tabela de dados, se é uma entrevista, se é um relatório. E é isso que a gente vai estar fazendo agora. Tudo bem? Então, olha lá. Deixa eu ver o que veio com a minha requisição. Um monte de código. Na verdade, isso é só para a gente usar um compilador para funcionar a linguagem, a marcação em JSON. Ó. Tá lá. Vamos para uma próxima. De novo, olha lá quem estou usando. O verbozinho get. Ou seja, estou querendo pegar algo. Só que agora eu quero saber onde é que ela está. Vamos deixar a coisa mais específica. Onde é que ela está em relação ao solo? Está funcionando o microfone? Oi? É que se eu falar daqui, eu acho que já não me escutam mais. Ó. Voltou? Então vamos lá. Olha só. E se eu quiser saber agora onde ela está em relação ao solo? Eu vou pedir uma nova requisição. E, de novo, vai voltar para mim um pacote. Em que eu vou interpretar esse pacote. E olha lá. Eu vou ter o momento da requisição, que está ali em timestamp. Eu vou ter a posição dela, latitude e longitude em relação ao solo. E eu vou ter uma mensagem de que funcionou. Tá, Rafa, mas e o que eu faço com isso? Bom, esse é o desafio de basicamente qualquer dado que você vai colher. Você colheu o dado, tá? E agora? O problema está com vocês. O que vocês fazem com isso? Sei lá, quero dar uma olhada e explorar melhor os dados. Então vamos lá. Momento da requisição. Isso é a quantidade de segundos que se passaram desde o ano de 1970. Já a gente transforma. Posição, latitude, longitude, sucesso, maravilha. Vamos começar com tempo. Olha lá, pedimos no dia 13 de maio, às 22h32, mas esse é o horário de Greenwich. Você traz para São Paulo, tá bonitinho, foi o horário que eu pedi, não estou enrolando vocês, 19 qualquer coisa. Tudo bem? E aí, posição. E eu poderia mapeá-la na superfície da Terra. E eu posso fazer isso de um monte de jeito. Sei lá, começo puxando um mapinha. E aí eu quero saber onde ela está nesse momento. E ela está ali. Conseguiram enxergar? E ela está ali. E se eu quisesse, por exemplo, olhar isso de uma outra perspectiva? Ela continua ali. Se eu quisesse olhar isso de maneira tridimensional, poderia também. O ponto é que eu escolhi esse exemplo porque, bom, a ISS está se movendo a 28 mil km por hora. Ela não para. E é só para demonstrar para vocês que, de fato, o que a gente está fazendo aqui é coleta de dados em tempo real. Então, se eu voltar lá onde eu estava e pedir de novo qual era a localização dela, por óbvio que eu vou ter uma alteração no local. Tudo bem?
Antigamente tinha uma ferramenta mais legal ainda, que era você prever quando ela ia passar em cima da sua casa. Aí dava para você esperar, olhar para cima e, bom, enfim. Mas eles tiraram essa ferramenta de lá, então não dá para fazer sem um pouquinho de cálculo. Tudo bem? Deram para entender o que eu quis dizer com a API? Ou seja, eu vou usar uma linguagem de programação, vou me conectar a um servidor que tem disponibilidade, que tem a boa vontade para compartilhar os dados, e eu vou conseguir extrair os dados que aquela pessoa que demonstrou essa boa vontade disse que vai compartilhar no formato que ela quer compartilhar. Tudo bem? Vamos para um exemplo mais cara daqui de vocês. Vamos entrar numa API do Banco Mundial. E o legal da API do Banco Mundial é que a galera fez um favorzão pra gente. A gente não tem que ficar lidando com get, put, patch, post, que é um monte de verbo direcionados à API. Eles já fizeram uma ferramenta personalizada para isso, que com um clique você busca tudo o que você precisa. E você pode ir selecionando aos poucos o que você precisa. Tudo bem? Então eles transformaram esse conjunto de verbos naquele outro verbo ali. Pesquisa de dados internacionais do Banco Mundial. Se você der um Ctrl Enter aqui, o computador vai te retornar um monte de indicadores possíveis para você pesquisar. E assim a visualização fica horrível. Então deixa eu fazer assim e vai ficar melhor para vocês. E aqui você pode procurar indicadores da área de negócios que mais te interessam, da área econômica, ou coisa que valha. Tudo bem? Então, vamos supor o seguinte. A gente quer pesquisar... Deixa eu voltar aqui. Liberações de crédito. Olha lá. Liberações de crédito interno concedido por bancos em função do PIB. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Rafa, você acabou de me mostrar uma tabela com 1 milhão de indicadores e eu vou ter que sair procurando aqui qual é a melhor? Então, essa ferramenta também é inteligente pra caramba. Você não precisa saber o nome do indicador. Você coloca uma palavra-chave. Exemplo, domestic. Ele já vai alinhar alguns indicadores. Rafa, tá muito. Tudo bem? Você coloca mais uma palavra-chave. Coloquei lá, ó, só pedaços da palavra. Domestic, credit, bank. E ele vai deixar a gente com 2 indicadores, ó. Vamos supor que a gente quisesse o de baixo. Crédito doméstico provido por bancos em razão do PIB do país. Tudo bem? E aí eu quero, sei lá, do Brasil. Ou do, aqui, México, Canadá, Estados Unidos, etc. E eu vou fazer essa requisição. Essa requisição vai dar um erro. E foi colocado de maneira proposital esse erro, eu vou fazer uma próxima sem um erro. Por quê? Porque é bom que vocês saibam disso também. Em regra, as pessoas não atualizam corriqueiramente as APIs. Então, você pode encontrar alguns indicadores que não existem mais, que não são mais mantidos ou coisa do tipo. Tudo bem? Então, tá, você se conectou bonitinho, você fez a sua requisição certinha, mas, bom, o dado não existe. Paciência. Vamos ter que buscar em outro lugar, se esse for o seu interesse. Vou dar um outro exemplo aqui. Sei lá, interesse lá na capitalização do mercado de ações em razão do PIB. E eu uso algumas palavras-chave e eu tenho um indicador. E meu indicador está aqui. E eu vou simplesmente apontar o indicador e eu vou apontar para qual país eu quero isso. De novo, isso vai tomar um tempo e o computador vai retornar para a gente os valores a respeito desse indicador para os anos que eu selecionei, de 2004 a 2024. E olha só, o último dado é de 2021 e o primeiro é de 2004 para o Brasil. É o que a gente tem. Rafa, mas eu preciso de 94. Você vai ter que buscar em outro lugar. Minimamente isso aqui você já conseguiu. Tá, Rafa, e o que eu faço com isso? Sei lá, de novo é a criatividade de vocês, mas a gente poderia comparar esses indicadores do Brasil com as outras 9 maiores economias do globo. E a gente começa a puxar esses dados. E, de novo, é uma questão de conexão. Esperar um pouquinho e está feito. Os dados estão aqui.
E eu não sei se vocês repararam, uma coisa que eu não estou fazendo é sofrer, pegando esses dados. É isso. E aqui você vai ter dados do Brasil, você vai ter dados do Canadá, você vai ter dados dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, enfim, das top 10 economias, e você vai poder fazer comparações. Você vai poder juntar com outros dados, etc. E você vai poder propor o que você quiser, desde visualização gráfica, tipo o que a gente fez com a ISS, de maneira estática, de maneira bidimensional. Ou você vai poder fazer coisas animadas também. E deixar lá no seu portfólio, deixar lá para o seu chefe ver, você ganhar aquela promoção, se apresenta num dia no PowerPoint com a gravata da cor do logotipo da empresa. Sucesso. Tudo bem? Aí aqui ele demora mais uns 5 segundinhos. Você vai fazer com dado, de novo, tá conectado com a sua criatividade versus o objetivo da sua pesquisa, seja ela de mercado, seja ela acadêmica. Tudo bem? Essa é a ideia de APIs. Ela é bem straightforward. Basicamente, você tem que saber um lugar que tem uma API. Como é que eu sei disso, Rafa? Não tem segredo. Google. Estou interessado em dados do Banco Central do Brasil. Tem API. API para o Banco Central do Brasil. Você vai ter lá toda a documentação necessária para você ter acesso. API para o IPEA. Você tem. API Banco Mundial. Está aqui. API para o FED. Tem. Aliás, está tudo linkado no material também para vocês. Então, estou interessado num fenômeno que está em determinada base de dados. A primeira coisa que você vai procurar é API para aquela base de dados. Porque é ela que vai te dar o menor trabalho possível. Basicamente, você vai usar um GET ou um algoritmo próprio que alguém para a linguagem computacional que você está usando já desenvolveu, e você vai baixar o dado em questão de segundos. É isso, não tem muito o que estressar. Fim. Em regra, muito pouco você vai ter que tratar esse dado. A não ser que você esteja com um problema de pesquisa absolutamente diferente, coisa do tipo. Tudo bem? As próximas ferramentas, elas são um pouco mais complexas. Eu quis dividir. As duas querem dizer a mesma coisa no fim do dia. Eu vou falar de crawlers e eu vou falar de robôs. Crawler e robô, em síntese, quer dizer a mesma coisa. Mas eu vou separar aqui. Crawler, eu vou deixar para aquela ferramenta que olha para um dado do site, um site de interesse, vai lá e copia, puxa, copia e cola na cara dura. Tá aqui, ó, é meu. Você já tem o dado lá exposto, explícito. Exemplo clássico, uma tabela no Wikipedia. A gente vai fazer isso na Amazon agora. Tá? Tá lá a tabelinha, eu quero essa tabela no meu trabalho. Tchum, ele vai lá e raspou e trouxe para você. Eu estou deixando a palavra robô para quando a gente precisa de uma coisa mais rebuscada. Do tipo, eu preciso me logar num site. Eu preciso filtrar informações usando um mouse, por exemplo. Ou eu preciso preencher um campo de busca. Ensinar o computador a clicar no ir. Apareceu o dado, aí eu vou buscar o meu dado. Então eu estou deixando o robô para um tipo de entidade computacional quando você tem que mimetizar alguns comportamentos humanos. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar com o seguinte exemplo. Esse site é real e depois vocês vão poder acessar tranquilamente. Isso aqui é o endereço da Amazon. E esse endereço fala sobre um monitor. Que eu não tenho, não estou fazendo propaganda, nem nada do tipo. Foi o primeiro monitor que eu achei. Basicamente foi isso. Olha lá. É um monitor Acer, 27 polegadas, blá blá blá. Tem 3.001 notas, tem algumas revisões, pessoal falando bem, pessoal falando mal, etc. E vamos supor que a gente mantenha essa loja. Ou que a gente seja a fábrica desse produto. E a gente está interessado em saber como é que as pessoas estão reagindo ao nosso produto. Reagindo à nossa precificação, reagindo à qualidade do nosso produto, o tempo de entrega e por aí vai. Rafa, já sei. Eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui tudo. E depois só Deus sabe como é que eu vou analisar, porque eu sou um pesquisador quant, então não estou vendo tabela aqui. E vida que segue. Não. Vamos facilitar. Olha só.
primeira coisa que a gente vai ter que falar para um crawler é o seguinte. Onde ele tem que ir? Ele tem que ir naquele site que eu mostrei para vocês. Fiz Ctrl+C, Ctrl+V do endereço. Pronto. Ele tem que ir para essa URL, para esse endereço da internet. E depois, eu vou pedir para ele ler o código de fonte da página. Rafa, eu vou ter que entender, além de entender de alguma linguagem de analytics, tipo um R, tipo um Python, tipo um Julia, tipo um Stata. 5 Stata dá para fazer algumas coisas. O crawler não, a API sim. Mas o Stata desde o 16 tem conexão com Python. Então dá para você fazer também. Então vamos lá. Vou ter que entender de HTML, vou ter que entender de PHP. Não. Você vai ter que entender onde é que está o endereço da internet. Tua linguagem vai fazer o resto. Beleza? E que código de fonte da página que eu estou falando? Eu estou falando desse local aqui, ó. Desse monte de código aqui. Sabe o que é esse monte de código aqui? Muito simples. Para pensar na Smart TV que você tem na sua casa. Para pensar no smartwatch que você tem. Para pensar no seu Note. Você liga, é tudo bonitão, né? É tudo colorido, tem um monte de quadradinho que a gente chama de ícone, a gente vai lá e clica e as coisas acontecem. Sabe o que está acontecendo no background? Esse monte de código ali, por exemplo. Aqueles códigos é que, além das informações que estão sendo exibidas, eles definem a estética do que você está enxergando. Então, para um humano, poxa, onde é que está a revisão de uma pessoa? Está aqui. Está aqui. Se você não tem limitação visual séria, está aqui. Para um computador, ele não enxerga isso. Ele enxerga código. E você vai ter que dizer para ele onde esses códigos estão. E é o que a gente está fazendo. Ou seja, eu pedi para ele agora olhar todo o código da página, tudo o que estrutura a página. E para fazer isso, foi um clique. E vai sair um resultado completamente desinteressante. Porque não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer as informações das reviews desse monitor. E aí, eu vou dizer, dentro daqueles códigos, onde estão as reviews. Então, por exemplo, agora eu acabei de capturar todos os títulos dessas revisões da primeira página. Então, olhando para cá, primeira, awesome for the price and my uses. Acabei de capturar isso. Próxima, awesome monitor for the price. Acabei de capturar isso. Já foi. Rafa, cadê? Tá aqui. Tá lá. Awesome for the price and my uses. Awesome monitor for the price. Por aí vai. Tá, Rafa, mas cadê as revisões? Tá aqui. Já foi copiado. Vou compartilhar a tela aqui. Tá aqui. Todas as revisões da primeira página. Tá, Rafa, e as avaliações? As estrelinhas? Pronto, tá feito. Demoramos quanto, gente? Uns 10 segundos? Dá pra ir pro happy hour ainda. Ó, e se a gente poderia juntar tudo? Por exemplo, ia ficar bonitinho o resultado. Tá lá. Título, as revisões e tudo mais. Tá, Rafa, tabulei esses dados. O que eu posso fazer com isso? Só com essas 10 revisões, acho que não muita coisa. Então, vamos copiar, sei lá, as 10 primeiras páginas e ver como isso fica e o que dá pra gente fazer com isso. E aqui o que a gente está fazendo se chama função iterativa. É uma maneira de você automatizar as coisas. E entender uma função interativa é muito fácil. Imagina a seguinte tarefa. Imagina que você tem que pregar um quadro na parede. Pronto. Como é que você prega um quadro na parede? Como é que você prega um quadro na parede, gente? 3M não vale. Porque isso não facilita muito o meu exemplo. Você vai pegar um prego, você vai pegar um martelo, você vai dar uma martelada nesse prego. Vai ser suficiente? Provavelmente não. Você vai dar uma segunda martelada. Você vai dar uma terceira.
Só que vai ter uma hora que você vai ter que parar. Porque senão o prego vai ficar do mesmo tamanho ali, da altura da parede, no mesmo relevo, e você não vai pregar o quadro. A função iterativa é dizer o que o computador tem que fazer de maneira repetida, até que esteja satisfatório, e ele para. Tudo bem? Então, olha só, o que eu estou dizendo ali? Você vai fazer a mesma coisa que você fez para a primeira página, só que você vai fazer para 10 páginas. E sabe aquele tratamento de dados que você trouxe para mim, todas as informações tabuladas bonitinhas? Você vai fazer para aquelas 10, ele já terminou faz tempo, eu estou enrolando vocês. Está basicamente aqui. Aqui a gente vai ter as 100 primeiras revisões lá do produto da Amazon, o título das reviews, os textos, as avaliações e em que página elas se encontraram. E não estou enrolando vocês. Página 6, página 7, página 8, página 10. Vamos brincar aqui, sei lá. Página 4. Sei lá, segunda. Primeira. Eu estou olhando meio torto aqui. Primeira, vai lá. Good quality, fast delivery. Se você for lá na página, não estou enrolando vocês. Vai estar lá na página 4, bonitinho. Next page. Página 2. Assim que a conexão na internet deixar, a gente vai. Estou na página 2, bonitinho, que eu não quero pagar mico. Página 3. Página 4. Good quality, fast delivery. Foi lá o que a gente escolheu. Bonitinho, organizadinho. Tá, Rafa, e agora o que eu faço com isso? Pô, sei lá. Vamos... Análise de palavras utilizadas nessas reviews e vamos tentar entender por que essas pessoas estão comprando esses monitores. É um exemplo do que poderia ser feito com essas conexões de dados. Estou fazendo um mini dash a respeito de todas aquelas reviews. E ele demorou um total de quase nada para gerar. Por quê? Porque o código já está escrito, já está automatizado. Tudo bem? E outra ferramenta interessante. Quando a coisa ficar realmente complicada. É aqui que eu estou dizendo que eu estou diferenciando o crawler de robô. Você precisa de uma entidade computacional que te imite. Tudo bem? Que imite seu comportamento. Porque você vai ter que filtrar, você vai ter que selecionar, você vai ter que digitar coisas. Exemplo. Isso aqui é um exemplo que eu vivi na minha tese. Vamos entrar num ranking de uma universidade, de universidades, e a gente vai tentar selecionar as melhores universidades do Brasil para contabilidade e finanças e depois do mundo. Beleza? E a gente vai trazer isso numa base de dados. Ctrl V. E eu escolhi aqui o THE, que é um ranking bem respeitado. Tudo bem? E eu já estou na página das universidades da América Latina. Então, olha só. Para eu selecionar as universidades brasileiras aqui, porque aqui tem todas da América Latina. Eu selecionar só as brasileiras, com esse nosso meu desafio, o que eu deveria fazer? Eu deveria vir aqui, clicar em Brasil. E aí ela já selecionou o Brasil. Tudo bem? E depois, se eu quero contabilidade e finanças, eu deveria clicar aqui, Accounting and Finance. E depois, eu deveria copiar esses dados aqui, e haja manobra no Excel para você ajustar isso aqui. Tudo bem? Porque vai ficar com um monte de espaço, e você tem sua base de dados. Beleza? Ou, a gente pode automatizar a situação. Exemplo. Eu posso escrever um código em que diz exatamente para o computador o que ele tem que fazer e o que ele tem que colher. Essa é a ideia do robô que eu estou disparando nesse momento. Então, vocês me viram utilizar o Google Chrome. Eu deixei para o robô reservado o meu Mozilla. Poderia ser o inverso, poderia ser outro navegador, poderia ser... Bom, enfim, há uma variedade interessante de navegadores que ele pode utilizar. E eu queria deixar assim para vocês. Então, olha só. Aqui vocês estão vendo que tem até um zumbizinho, um robozinho. Aqui eu não controlo mais. Quem controla a partir de agora é o R, que é o que eu estou usando no momento. Você poderia estar usando Python, você poderia estar usando Julia, você poderia estar usando o que você quisesse. Então vamos lá. Primeiro, só colher os dados das universidades brasileiras e depois a gente colhe das primeiras 75, só para ser rápido, do mundo. Beleza? Então vamos lá. Universidades brasileiras.
O que a gente vai fazer? Deixar para ele onde ele tem que navegar e mandar ele navegar. Só para mostrar para vocês, descer a telinha, deixar para vocês certinho onde que a gente vai ficar. Ó. Pronto. Aqui que a gente deveria fazer os ajustes, ou seja, universidades de contabilidade e finanças, país, etc. E é o que a gente vai fazer agora. Então, primeiro, vamos filtrar por país. Queremos o filtro Brasil. Tá lá. Agora eu quero contabilidade e finanças. Contabilidade e finanças. E agora eu quero que ela me dê um resultado. Tudo bem? E aí, o erro é pensar que o resultado vai vir lindão igual essa tabela, né? O resultado vem um desastre. Mas que a gente vai ajustar. Deixa eu só dar o zoom aqui bonitinho. Já estava ali do lado, desculpa. Aqui, não. Viewer zoom, tá aqui. No código tem um monte de quebras de espaço, tá? Que o R não soube interpretar de uma maneira diferente que não fosse, desculpa a redundância, quebra de espaço. E como é que a gente resolve isso para ele? Olha lá. Ele trouxe na linha 1, rank name, country region, over, e por aí vai. A primeira universidade vai aparecer ali na linha 9, estão vendo? É a USP. Tudo bem até aqui? A segunda vai aparecer na linha 12, 3 linhas depois. Terceira, na linha 15, 3 linhas depois. Eu não vou olhar na tela, deve estar na linha 18, 21 e por aí vai. Tem um padrão acontecendo. Rafa, você arrumou mais encrenca para mim do que eu precisava. Não. A gente simplesmente vai dizer para ele pegar da 9ª linha e pular de 3 em 3. É basicamente o que a gente vai ter aqui no final. Nem suei. E a gente poderia fazer isso acontecer para todas as universidades do mundo, por exemplo, que estão interessadas em contabilidade e finanças. Tudo bem? Então vamos lá. Vou pedir só as 3 primeiras páginas, para ser rápido, e dizer para ele, olha, eu quero essa mesma tarefa que você fez só para o Brasil, só que eu quero para o mundo. E ele começa. Está baixando página 1 de 3. E depende da conexão da internet, lógico. E ele está lá. Deixando para você aqui, para não parecer que eu estou fazendo pirataria. E ele terminou. E cadê as informações? Basicamente, um tratamento de dados muito parecido com o que a gente acabou de fazer. E ela está aqui, ó. A posição de IT e a posição só para o tópico de contabilidade e finanças. E basicamente, essa foi a primeira base de dados da minha tese. Para poder prever a posição dessas universidades. Tudo bem até aqui? E por fim, um exemplo offline. Você não precisa estar necessariamente conectado na internet para raspar nada. Vamos supor que você quisesse fazer análise de relatórios. Tudo bem? Análise de relatórios. Eu peguei 3 de sustentabilidade da Shell. 2023, 2022, 2021. Eles estão aqui. Espera aí. Ah, não. É erro entre a pecinha que opera e... Tá aqui, ó. 2023, 2021, da Shell. (2022) e 2023. E eu quero analisar esse relatório. Sei lá, quero fazer uma análise de sentimentos nesse relatório. Quero saber como a Shell está se comportando em relação às suas emissões de carbono, comparando 21, 22, 23. Poderia ser mais tempo, acho que o ideal seria mais tempo, inclusive. Tudo bem? Poderia olhar isso, está dentro do meu computador, está offline isso.
E eu poderia ter uma visão do que a Shell está fazendo em relação às suas emissões de relatório. Eu poderia pegar dados dessas emissões de carbono no mundo e poderia traçar paralelos, insights, discussões a respeito se o que de fato essas pessoas estão divulgando seus relatórios é o que de fato está acontecendo no mundo. Tudo bem? Pessoal, a ideia, e vai estar para vocês no materialzinho que eu vou compartilhar com vocês, é justamente apresentar para vocês algumas técnicas, mostrar para vocês a utilidade dessas técnicas e como essas técnicas podem facilitar a vida de vocês. Aqui nos slides, vão acompanhar para vocês. Facilitar. Aqui, ó, primeiro, os verbos utilizados para API. Tem aqui para vocês linkados algumas sugestões de repositórios com dados econômicos para vocês utilizarem, as APIs, e ferramentas que facilitam isso em Python, R e Stata. Tudo bem? Vai ter para vocês principais ferramentas para crawlers e robozinhos em R e em Python. Se você gosta de usar o Stata, insisto, conecta no Python para você fazer crawlerzinho e robô. Melhor, tá? Se você está precisando de algo ainda mais rebuscado, tem o exemplo do ArMouse e o PyAutoGui. O que essas ferramentas fazem? Já viram situações em que você pede para acessar um site e começa assim, clique aqui para eu saber se você é um humano. Ou o robô não consegue ir lá e raspar o dado como deveria ser. Essas ferramentas, ela tem um controle superior do seu mouse e do seu teclado, tá? Tem gente que usa isso aqui para coisas erradas, né? Por exemplo, ficar mexendo o mouse para o empregador não saber que ele não está na frente do computador. Não foi eu que disse isso, mas tem gente que usa para isso. Tem gente que usa robô. Já conheci um cara, não vou falar quem, que batia o ponto assim, inclusive. Eu só espero que vocês usem isso de um jeito legal e construtivo, beleza? E, se precisarem de coisas ainda mais rebuscadas, do tipo conexões do R e do Python com o WhatsApp e com o Telegram, bacana também. Imagina o seguinte, imagina que você tem que fazer uma pesquisa e você tem algumas perguntas para enviar para determinada pessoa. Normalmente a gente manda um formulário do Google ou coisa do tipo. E eu não minto, eu já fiz, você já fez, de olhar aquilo e fechar e seguir sua vida, porque às vezes você não estava com paciência, volta depois, ou preenche de qualquer jeito, que não te interessa. Às vezes no WhatsApp fica uma coisa mais pessoal. E tudo que é digitado ali, ele é gravado numa base de dados. E você vai poder analisar depois. A mesma coisa para o Telegram. Isso aqui eu uso muito quando eu estou rodando um modelo pesado, aí eu peço para o meu WhatsApp me avisar. Então, tipo, estou rodando um modelo, uma modelagem, etc. Terminou, me avisa. Mas você pode usar isso para pesquisa também. E está tudo linkado aí para vocês, tá? Aqui para vocês também fica de presente algumas leituras que meu computador não salvou, mas eu vou deixar para você. E tópicos não, links de contato comigo. Então, estou sempre aberto, de verdade, para conversar. O assunto é sobre pesquisa, sobre trabalho. Pode mandar para mim, pode entrar em contato, a gente troca uma ideia. Beleza, Rafa, estou com dúvida em tal ferramenta. Faço também, te ajudo também na boa. Tá bom? De novo, fica meu agradecimento ao professor Ricardo, ao PPGCC, pelo convite, pela oportunidade. A ideia foi de apresentar algumas ferramentas para vocês e estou à disposição. Se precisar de workshops, de cursos ou coisas do tipo, tá, meu querido? Obrigado, Rafael, pela sua apresentação. Eu vou abrir aqui primeiro, se alguém tiver alguma pergunta. Essas perguntas são do online. Antes de fazer essas perguntas, eu só vou verificar se alguém aí do presencial, da plateia presencial, tem alguma pergunta para o Rafael. Aí depois eu faço as perguntas do pessoal da plateia online. Deixa eu só verificar se alguém aqui tem alguma pergunta. Alguma? Não? Oh, por favor. Obrigado, Kleber. Fala o seu nome, por favor, tá? Boa noite, professor. Tudo bom? Me chamo Raidan, sou mestrando aqui do programa de Controladoria e Contabilidade. Eu fiquei com uma dúvida especificamente, o senhor falou ali dos crawlers e dos robôs. Os robôs sendo um
método mais interessante para buscas mais rebuscadas, vamos dizer assim. Por exemplo, normalmente eu trabalho e estudo com clubes de futebol, então eu preciso acessar o site específico de cada clube e dentro do site obter, procurar as demonstrações de cada clube em cada ano, que é um trabalho bem complicado, e eu acredito que o robô seria o mais adequado nesse sentido, que me daria um maior suporte. Só que muitas demonstrações que, por exemplo, esses clubes publicam, nem todas, por exemplo, é possível copiar os dados, meio que o PDF é bloqueado para esse tipo de coisa. Mesmo com essa funcionalidade, programando, eu consigo extrair esses dados, mesmo que eu não consiga ter essa possibilidade de copiar e colar, por exemplo? Querido, é assim. Se alguém perguntar, eu nunca te ensinei isso. Tem, aí você olha onde desbloqueia esses PDFs. Tá? Mas se você tem acesso ao PDF, minimamente você vai ter acesso ao dado. Tá? É muito difícil você bater o martelo que em termos computacionais algo seja impossível de ser feito. Se você rodou um robô no site, aquilo está bloqueando, mas você de alguma forma consegue baixar os PDFs, sua tarefa é desbloquear os PDFs. E aí não vai ser o Rafa que vai ensinar, porque senão eu tenho sérios problemas aqui para responder. Mas só conta em risco existe jeito. Mas é possível, no caso, fazer isso. Acho que daria mais cara, trabalho. acabei de localizar ISS. Você acha que desbloquear um PDF não dá? Não, realmente. Acho que a questão principal porque realmente a maior dificuldade é você construir um caminho específico para poder chegar em cada site específico. Acredito que o código ficaria bem extenso e bem complexo um pouco, porque são muitos. Quando você usa um robô, a minha dica é, construa um robô se você vai precisar daquilo várias vezes. É uma tarefa de uma vez só, não vai valer a pena, porque de fato, você vai gastar muito tempo desenhando esse robô. E vai sim, tá? Não é algo trivial. Por exemplo, primeira coisa que você tem que ter em mente, todo crawler e todo robô é interpretado pelo servidor que está recebendo a chamada como uma espécie de um ataque hacker. Sempre. Por quê? Porque você está fazendo uma série de requisições o tempo inteiro. O teu objetivo não é hacker. Você não tem hacking como objetivo. Tá tudo bem, mas não é assim que ele está interpretando. Exemplo. Imagina que vai ter uma festa universitária e você foi selecionado como o cara do bar. Putz. Aí imagina que justamente naquela noite, todo mundo, ao mesmo tempo, resolveu ir lá para a beira do bar e te fazer 1 milhão de requisições. Um quer cerveja, outro quer uma caipirinha, outro quer um uísque, por aí vai. Tudo bem até aqui? E tudo ao mesmo tempo. Querido, eu tenho certeza que aquilo vai começar a te irritar. E vai chegar uma hora que você pode errar. E você vai errar provavelmente. E aí, a outra pessoa vai se irritar. E vai pedir de maneira mais assintosa. E enquanto isso, está todo mundo te enchendo o saco ao mesmo tempo. Então a ansiedade está subindo e chega uma hora que está correndo o risco de você ficar extremamente estressado e largar a mão daquilo. É o que o servidor faz. Quando você começa a fazer um monte de requisição, ele, aspas, surta. O que é surtar para esse computador? Ele para de te responder. E mais do que parar de te responder, a maioria dos firewalls hoje em dia te bloqueia como um aviso. Então, por exemplo, na Amazon, é muito comum você tomar um banzinho ali, um kick de 4 horas. Você insistiu, você vai tomar 24 horas. Você insistiu, você vai tomar 48 horas. E por aí vai. Você fez isso num site governamental? É complicado. Não faça. Então, o que você tem que fazer com o robô? Além de desenhar todo o caminho que ele vai percorrer, você tentar minimizar o excesso de requisições para o servidor. Tentando fazer parecer para aquele servidor que é um humano fazendo aquela tarefa. Então, você o tempo inteiro vai falar assim, olha, vai para tal página, mas dá uma descansadinha, porque o humano não faz coisas em milissegundos, né? A gente entra no site, aí a gente rola o mouse, procura o menu, pensa um pouquinho, vem para cá, operei, selecionei, dei Ctrl+C e por aí vai. O computador faz tudo isso em milissegundos. Aí o servidor começa a te bloquear, ele surta. É isso que eu quero dizer, entre aspas. Então, esse é outro desafio do robô. Então, você tem o desafio de explicar para onde você quer ir, você tem o desafio do firewall, do servidor, não te dar um ban, não te bloquear. E é um rolê tremendo. Não estou mentindo. É verdade. Só que
A grande pergunta que você tem que fazer é, quantas vezes você vai precisar desses dados? Porque você vai precisar disso só uma vez, talvez até passe um pouquinho, vale a pena passar a raiva e só copiar aquilo e pronto. Preciso disso toda semana, preciso disso todo mês. Faço robô. Então, assim, é importante que quando o código ele fique mais ou menos complexo, implementar meio que um delay na codificação para poder o sistema não entender que você... Não é nem complexo, é quantidade de requisições. O que eu estou chamando de requisição? Lembra no site lá do ranking? Então, a gente entrou no site, a gente clicou para selecionar o Brasil, a gente clicou para selecionar as universidades de contabilidade e a gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V do ranking. Tudo bem? Tudo isso é uma requisição. E o computador faz isso assim, em milissegundos. O Rafael não. Você viu? Pô, eu demorei para entrar no site, aí deixa eu achar aqui o menu, deixa eu rolar a tela, deixa eu selecionar. Para um humano, o firewall está tranquilo. A hora que o firewall começa a perceber que está rolando em milissegundos tudo, ele te corta. Ele te dá um ban. Ele fala, sossega aí, hoje não. Daqui umas horas você tenta de novo, mas se comporta. Não se comportou, ele aumenta o ban, ele aumenta o ban, ele aumenta o ban. Deu para entender? Então não é sobre complexidade, é sobre requisições. O que é requisição? Você pode entender requisição como cada mouse que você clicou, cada comando ou query de busca que você deu, cada botãozinho ali, cada caixinha que você selecionou, isso são requisições distintas. Ali é ideal que você dê uma segurada, para parecer que é um humano. Tá? Obrigado, professor. Nada. Obrigado, Rainan. Não. Mais alguém? Não? Então, enquanto o pessoal está elaborando as perguntas, eu vou para as perguntas que surgiram aqui no online. Primeiro o Patrick perguntou a respeito do material e dos códigos, e o Rafael já respondeu, perdão. O Rafael já respondeu que depois ele vai enviar o material. A gente envia para a lista de participantes, né, Laís? Beleza. Aí a segunda pergunta é do Gabriel Gomes. Ele pergunta, podemos utilizar o R para coletar dados da Refinitiv, por exemplo? Independente, essa pergunta não tem que ser necessariamente sobre uma linguagem de programação, se você me permite. Gabriel, né? Gabriel. Em tese, em qualquer linguagem de programação, de analytics, você vai conseguir fazer o que você está querendo. O que você tem que analisar nessa plataforma é se você vai ter um login e senha de acesso, se essa plataforma é gratuita ou não. E dado que você tem permissão para acessar os dados que você quer, independentemente se R, se Julia, se Python, sim, você vai conseguir baixar isso. Não vejo por que não. Beleza. Agora a pergunta do Dejan. Onde eu consigo... Não, isso aqui a gente já resolveu também. O Rafael vai disponibilizar. A Isabelle. Como foi a trajetória de aprendizado do professor Rafael? É bom saber os desafios pelo caminho. Tá. Eu não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. Bom, eu comecei de um jeito completamente inverso no mundo da programação. Geralmente quem começa a programar, começa com, olha, eu vou aprender a abrir um dado, manipular um dado, depois eu vou aprender a fazer visualizações desses dados, aí eu vou aprender a fazer algumas análises, coisas do tipo. Eu comecei do fim para o começo, na verdade. Foi de modelagem para trás. Foi assim que eu comecei. Eu comecei porque eu queria resolver um problema que estava me atormentando, também chamada de tese. Foi isso que eu fiz. Só que eu gostei tanto porque programação é um quebra-cabeça e eu realmente gosto de quebra-cabeças. E aí chegava num ponto que a tese virou um segundo problema, inclusive maior, porque eu queria fazer qualquer coisa, menos a tese, né? Então, como é que eu colho esse dado? Como é que eu visualizo esse dado? E não tinha nada a ver com a porcaria da tese, cara. E aí isso foi me surtando. Mas minha trajetória, diretamente falando, ela começou com modelagens da estatística. E depois eu fui para modelagens da ciência da computação e da pesquisa operacional. E aí eu cheguei no estranho mundo da análise espacial.
E aí que eu fui aprender de fato a colher dado, a manipular dado, etc. E quando eu já me sentia seguro para tanto, eu executei algumas consultorias, principalmente para bancos, tá? Votorantim, Itaú, Banco do Nordeste, trabalhei com a Ambev, trabalhei com a CBMM, e foi muito bacana. E depois disso, eu acabei chegando à conclusão que o que eu fazia todo dia para essas empresas era o que eu disse aqui no início, é a pesquisa. E o que eu gosto de fazer é a pesquisa. Então, por isso eu acabei direcionando minha vida para onde eu estou hoje, que é ser professor de uma universidade bacana e poder fazer as pesquisas, utilizar as coisas que eu sei direcionadas a problemas que eu acho que fazem sentido, né? Basicamente essa é a minha trajetória, não tenho muito o que ficar expondo. Eu acho que é o melhor resumo que eu posso te prover. Porque senão eu vou te colocar num lugar da minha vida que, por exemplo, não gostava da época em que eu fui 19 anos antes de servidor público, meu trabalho era basicamente cartorário, bater carimbo, e isso me cansava, me enchia a paciência. Acabei me encontrando de fato nessas consultorias e eu percebi que as consultorias no fim do dia eram pesquisas. E cá estou. E aí, só para ressaltar, né, Rafael, que você falou a respeito da questão da otimização do tempo, né? Porque um ponto que você destacou entre alguns benefícios, né, quando se trabalha nessa temática, tem a questão do tempo, né? E aí a gente percebe que tempo é um recurso valioso e aí você começa a poupar tempo, né? Nossa, e muito. E assim, o recurso tempo é tão sério que é o seguinte, falando de mercado, falando de consultoria, você vai ser contratado por um tempo limite, mas que esse tempo limite só existe no contrato. Na verdade, o tempo limite é um pouquinho antes, tá? É um pouquinho antes. E as cobranças não costumam ser, meu anjo, você pode entregar para mim, por favor? Não costuma ser bem por aí, né? A mesma coisa com a tese, mas no meu caso, por exemplo, meu orientador nunca foi grosseiro comigo, nunca vi nenhum professor aqui sendo, mas você acaba vendo que se você não cumprir esse prazo, na verdade, você vai tomar a rua de um jeito diferente, né? Você vai ser reprovado, né? O tempo no fim do dia não é só sobre dinheiro. O tempo no fim do dia é sobre tua sanidade. Isso aqui é a real, é essa. Legal. Muito bom. Mais uma do Patrick Rodrigues. Ele pergunta, para usar a API do Twitter, tem que fazer um cadastro ou solicitar autorização? Você sabe? Tem muitas APIs que você precisa sim fazer um cadastro e sim, você tem que pedir uma autorização e em regra essa autorização é concedida de maneira imediata. ChatGPT é um exemplo, Twitter é outro exemplo, Spotify é outro exemplo. Então são cadastros gratuitos, é simplesmente para a pessoa que mantém o site ter um controle de quem está acessando e o que está acessando e como está requerendo esses dados. Muitas desses cadastros até te perguntam, olha, você pretende usar para quê? Né? E é interessante você também ficar atento às licenças dos dados, né? Tem muita gente que disponibiliza os dados, mas não para fins comerciais. Olha, tudo bem você usar para uma aula, mas não está tudo bem você usar para uma pesquisa. Ou está tudo bem usar para uma pesquisa, mas não vai vender isso aqui que você trabalhou com isso. Mas sim, é possível você fazer e tudo bem. Eles geralmente pedem um cadastro. Não vai pedir seu cartão de crédito. Pedir seu cartão de crédito, corra. Não tem porquê, tá? E vão te dar um número de API e alguns sites vão te dar uma senha também. É como se fosse um login e uma senha. Mais uma do Breno Osvaldo. Ele pergunta sobre implicações quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, quando pensamos em privacidade de dados. Breno, obrigado pela pergunta, querido. É assim, aqui é uma demonstração de técnicas. Para um curso desse, a tua primeira aula não vai ser sobre uma técnica. Muito provavelmente a tua primeira aula vai ser sobre LGPD e vai ser sobre ética em pesquisa. Tá. Por quê? Eu acabei de falar. Esses excessos de requisições para outros computadores são interpretados como hacking. Já é um problema sério. Tá? Então, vou te contar a minha primeira experiência. Eu aprendi isso, sei lá, década atrás, vai. E
Eu lembro que quem estava me ensinando pediu para eu colher o dado de algum lugar que eu gostasse. E eu sempre adorei cafeteria. E eu resolvi fazer isso no site de uma cafeteria pequenininha, que era perto do meu apartamento. E eu derrubei o site do homem. Eu fiquei super mal com isso. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Quando você faz isso, reiteradamente, como eu disse, para uma Amazon, para o Google, você vai tomar um ban. Quando você faz isso reiteradamente para sites governamentais, bancos, etc., não vai ser só um ban. Você vai tomar um ban e você vai para uma lista que você vai ser verificado o que você estava aprontando. Então, cuidado se você resolver aprender essas técnicas por conta. E sim, é possível. No YouTube, minimamente, você vai aprender alguma coisa. Nesse site tem um monte de plataforma, você vai aprender alguma coisa, mas saiba, o que você está fazendo não é algo tão trivial assim. E cuidado onde você está fazendo. Tá? E procure se inteirar sobre LGPD, sobre ética em pesquisa ou coisa do tipo. Tá bom, querido? Muito bom. Agora da Letícia Nunes. Ela pergunta, é possível analisar o sentimento textual de apenas uma parte de um relatório? Exemplo, sentimento da seção MDIA, que está presente no 10K. Sim, é possível. Sim, é possível. Eu tenho um paper que está sob revisão. A gente não fez sobre esse tipo de relatório, mas o que a gente fez foi assim, ó. Eleições de 2018, que os principais candidatos estavam falando no Twitter. Então, todo dia um robozinho ia lá, então, dia 1 do primeiro turno, vamos copiar o que eles disseram. Então, eles falavam várias coisas durante o dia. Então, o primeiro tweet do dia 1, o segundo do dia 2 e por aí vai. E a gente colheu isso pelos 2 turnos da eleição presidencial de 2018. E você pode capturar esses sentimentos, você pode analisar esses sentimentos por dia, por turno, por semana, da maneira como você quiser, ou por tópicos de interesse. Quer dizer, no seu corpus textual você seleciona lá o que eles estão falando a respeito de saúde, e como eles estão falando a respeito da saúde, o que eles vão falar sobre infraestrutura, o que eles vão falar sobre segurança pública, e por aí vai. Então, transportando para o seu problema de pesquisa, nenhum problema. Você pode analisar esses sentimentos de uma maneira mais direta, do tipo sentimentos positivos, negativos, neutros, ou você pode analisar por espécie de sentimento, da maneira como eu trouxe. Raiva, apreensão, otimismo, medo, desgosto, e por aí vai. Dá para fazer. Por curiosidade, Rafael, como que seria capturar esses sentimentos? Por exemplo, raiva. Uma ótima pergunta. É assim. Esses sentimentos estão dentro de bases de dados que a gente chama de léxicos de dicionários. Quem acaba promovendo o surgimento desses dicionários de sentimentos, em regra, hoje em dia, são as grandes de vendas. Então, por exemplo, a Amazon. Ela vai lá para clientes... Brasileiro eu nunca vi, mas, por exemplo, norte-americano. Olha, você topa responder umas perguntinhas para mim aqui, eu te dou um voucher, sei lá, $5, $10. Beleza, você topa. A palavra pai te gera um sentimento positivo, negativo ou neutro. Ou a palavra pai faz você se sentir ansioso, confortável, por aí vai. E a pessoa vai respondendo. Quando eles juntam esse léxico, sei lá, milhões de linhas, eles acabam passando para pesquisadores linguistas. E essas pessoas acabam categorizando, compilando e publicando esses léxicos e que ficam à disposição da internet, em regra, de maneira gratuita. Então, você vai achar esses léxicos em português do Brasil, em inglês, Estados Unidos, Austrália, enfim, francês, espanhol e por aí vai. É assim que você consegue. Inclusive, hoje em dia, até para emojis, eles perguntam isso. Então, sei lá, mandou um disco voador lá de emoji. O que significa para você? E por aí vai. Entendi. Muito bom. Obrigado. Tem mais uma aqui, só que não tem o nome da pessoa. Depois, se puder colocar no chat o nome, está perguntando, podemos chegar a uma conclusão de que em qualquer site podemos conectar a uma API para coletar dados? Um exemplo, eu como pesquisador quero analisar as PMEs, conseguiria pelo Sebrae, IBGE? Olha, qualquer site não. Primeira coisa que você tem que fazer, se tem uma API, saber se tem uma API, é
Google, eu acho que é o jeito mais fácil. IBGE, API. Se eu não me engano, IBGE tem. Se eu não estou enganado, IBGE tem. Então, IBGE, API. Tá? Não, estou enganado, não, IBGE tem. Só não deve estar atualizado com o censo de 2022, porque eles não terminaram de disponibilizar. O IBGE tem. Então, IBGE, API, tal. E aí, nesse site que você vai encontrar lá no Google, que ele vai te direcionar, geralmente você vai para uma página chamada Documentação da API. É o manual de instruções. E, geralmente, esse manual de instruções está por linguagem computacional. Então, olha, você está usando R? Então, você vai fazer A, B, C, D. Você está usando Python? A, B, C, D. Como é que dado que você está interessado? Está aqui o nosso dicionário de indicadores, ou de variáveis, ou coisa do tipo. O período, você vai declarar também. Então, nessa documentação da API, você vai conseguir o direcionamento para conseguir puxar o que você está precisando. Perfeito. Aí quem fez a pergunta foi o Antônio Vicente. Obrigado, Antônio, por colocar o nome aí. Obrigado pela pergunta. Boa noite, meu nome é Rafael, eu sou aluno do curso de Ciências Contábeis aqui da FEA. Nessa questão de analisar os sentimentos, né, eu poderia usar uma outra API em cima dos dados que você verificou com uma primeira API, que nem, por exemplo, aquele da Amazon que você usou o crawler para filtrar os dados, para pegar os dados, e aí eu quero uma análise mais detalhada de tipo, quais os principais pontos positivos que foram citados, ou os principais pontos negativos que forem citados. Em vez de eu ler tudo aquilo, eu poderia usar tipo uma API da OpenAI, que seria do ChatGPT, ou da Gemini, que é do Google, para que essas IAs elas façam uma análise dos principais pontos negativos e positivos do que elas acharam ali? Obrigado pela pergunta, Rafael. A resposta direta, mais curta, é sim. Só não se esqueça que como você está como aluno aqui, se você está visando uma publicação, hoje em dia as revistas perguntam se você está recebendo auxílio de algum IA, e algumas revistas acabam se reservando a não aceitar. Só esse ponto para te lembrar. Mas, sim, você poderia, dado que você colheu os dados, você poderia se conectar a uma API, por exemplo, do ChatGPT, e pedir esse tipo de análise para ele. Ou você poderia colher seus dados e, com o léxico que você baixou de sentimentos, tentar filtrar. Olha, tais trechos parecem ter palavras demais com sentimento negativo, ou com sentimentos do tipo que você julgue negativo, exemplo, uma raiva, exemplo, um desprezo, coisa do tipo. E aí tentar analisar e triangular esses dados para te dar resposta. Também seria uma possibilidade. Boa noite. Eu sou a Bruna, sou doutoranda em demografia na Unicamp. E eu tenho uma dúvida com relação à raspagem de dados em figuras. Porque, por exemplo, na demografia a gente trabalha muitas vezes com documentos históricos, né, que não são dados, né, são dados que estão em figuras, muitas vezes escritos à mão, né, em alguns casos. E eu queria saber um pouco mais sobre essa questão da raspagem de dados em figura. E respondendo também um pouco da minha experiência para o Antônio, que com os dados do IBGE, geralmente todas as bases que têm os microdados do IBGE já tem API pronta no R para você conseguir analisar esses dados. No próprio site do IBGE já tem a documentação toda para analisar esses dados no R. Quando a gente está falando de imagem, o rolê é um pouquinho mais complicado. O rolê é um termo acadêmico que eu gosto de usar, vocês já perceberam? Então, primeiro, se você está falando de alguns documentos que foram escritos à mão, talvez você precise de uma ferramenta de OCR para identificar a imagem e transformá-la num texto para depois o computador conseguir entender isso como um texto. E aí você conseguir raspar esses dados. Não funcionou. Talvez você precise de algo mais rebuscado, tipo uma rede neural profunda, para tentar identificar aqueles caracteres. Não funcionou.
aí a gente vai precisar de outro especialista no assunto. Porque são as duas soluções que eu consigo pensar para você e nenhuma das duas é muito fácil, não. E o problema de documentos escritos à mão, que provavelmente você está me falando de documentos que são bem antigos. Então, você vai ter mancha, você vai ter cortes no papel, você vai ter dobras no papel. E como deixar claro isso para o computador vai ser um desafio teu. Mas sim, tem jeito. Primeira tentativa que eu faria é uma ferramenta de OCR. Tá? Tem para R, tem para Python, tem para Julia, primeira coisa. Para alguns caracteres que eu não consegui, talvez eu tentaria treinar uma rede neural. Não sei se vai valer tanto a pena, porque eu não sei a quantidade de documentos que você tem em mão, já transformados em texto, para que você possa treinar o algoritmo, para ele reconhecer esses caracteres. Seria uma limitação também, uma dificuldade a mais para você. Mas eu tentaria primeiro o OCR. Então, só para finalizar então, Rafael, essa questão da plataforma, do software, o que você recomenda para quem está iniciando essa experiência com essa parte de coleta de dados? O R, ele satisfaz bem? Ah, tá. Você está perguntando sobre qual linguagem começar? Qual linguagem, isso? Ah, cara, eu tenho dificuldade de te dar uma resposta se eu não tiver, por exemplo, um contexto maior. Vamos supor que é exatamente daí onde você colocou. Olha, eu estou começando hoje. Se você está começando hoje, você não domina nenhuma linguagem computacional, nunca mexeu com nenhuma, a primeira coisa que eu pediria para a pessoa refletir é sobre para que você quer aprender a programar. Primeiro ponto, qual é o seu objetivo? Porque dependendo do seu objetivo, nem R nem Python vão te suprir, você vai ter que ir para outro lugar. Vai ser um engenheiro de software, o que você quer com R e Python? Não tem muito sentido. Não, eu quero ser um analista de dados, por exemplo, eu quero ser um cientista de dados, quero ser um engenheiro de dados. Tá, beleza. Primeira linguagem, aquela que estiver mais próxima de você. É minha dica. Como assim a que estiver mais próxima de você? É a tua primeira oportunidade. Olha, tem um curso legal aqui, tem um professor que trabalha bem com isso, tem uma pessoa que eu conheço que pode me ajudar. É minha dica. É o primeiro que aparecer para você. Dando mais contexto. Rafa, eu estou numa empresa e eu uso o quê? R ou Python? Depende, por exemplo. Primeiro, ter noção de qual é a tarefa que você quer executar. Primeiro ponto. Há determinadas tarefas que o Python faz e o R não faz, a depender do nível de profundidade. E a recíproca é verdadeira. Há determinadas tarefas que o R faz e o Python não faz. Há determinadas tarefas que o R é mais rápido. Há determinadas tarefas que o Python é mais rápido. Então, o primeiro ponto é, minha equipe, ela está mais versada em qual linguagem? O fato dela estar mais versada numa linguagem que não seja tão efetiva para o problema que eu quero resolver, o impacto é tão grande assim, que se não for, continua aqui no Python, em vida que segue, ou no R, em vida que segue. Não, o fator tempo talvez seja crucial para a tarefa que eu vou fazer. Então, talvez valha a pena treinar a equipe, ou contratar a equipe com pessoas com outra linguagem, uma consultoria com outra linguagem. Agora, se é do momento zero, T0, não sei, quero aprender. Primeiro ponto, objetivo. Para onde você quer ir? Eu quero ser um cientista de dados, um engenheiro de dados, coisa do tipo. Você vai ficar ali entre Python, Julia, Stata, se seu foco for mais modelagem, o Stata tem uma conexão bacana com Python também, o R, beleza. A que estiver mais próximo de você. Muito bom. Bom, mais alguma? Então eu gostaria de agradecer pela palestra, pela apresentação do professor Rafael. Aprendi bastante, gostei bastante dessa temática e eu acredito que realmente é um caminho que os nossos alunos realmente devem aprender e aplicar. Não tem um caminho sem volta. Esquece Ctrl+C, Ctrl+V, né, Rafael? Esquece Ctrl+C, Ctrl+V. Então, muito obrigado a todos pela participação. A plateia presencial aqui, professor Ricardo, muito obrigado, viu? Obrigado a todos que vieram assistir e a nossa plateia online também. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Ricardo, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência e pela paciência de vocês. E insisto, no que precisar trocar de ideia sobre pesquisa, talvez uma tarefa de trabalho, talvez uma dúvida, eu estou à disposição, tá?